Porque quando eu estou cuidando só das minhas coisas, dos meus interesses, dizendo que não tenho tempo para Deus, já que eu não estou envolvido com o reino, eu acabo me envolvendo com o reino desse mundo. E a leitura de hoje à noite está em 2 textos para a gente começar. O primeiro está aqui no capítulo 6 da primeira de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 12. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou agora com vocês lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Ali no versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do que mais? E do pecado que está dentro de nós? Não. Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmes para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar. Querido, maravilhoso e eterno Deus, ajuda-me nesta noite e ajuda cada um de nós aqui, dando-nos, ó Deus, um coração inteiramente disponível para receber mais uma vez da parte do Senhor a palavra que tens para a nossa edificação, para a nossa correção, para que saiamos daqui, como já falamos hoje à noite, muito melhor que entramos. Nós colocamos inteiramente na liberdade do Espírito Santo para que o Espírito, nesta noite, possa trazer da palavra de Deus para o nosso coração mais entendimento sobre a nossa caminhada cristã. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar, queridos, de atitudes que têm, infelizmente, destruído muitos cristãos da nossa geração. Atitudes que de princípio, às vezes, nem sempre são, como diz, pecado, mas que deixa uma porta, uma lacuna, um caminho muito fácil para pecar depois. Eu quero falar nessa noite, portanto, de comportamentos da igreja de Deus, da nossa geração, comportamento que cada um de nós hoje à noite temos que ter cuidado, porque os 2 textos que eu li hoje à noite não diz aqui que essa pessoa está pecando.
Paulo começa nos dizendo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm ao cristão. E lá na segunda parte da escritura que lemos, na segunda escritura, disse que o pecado é algo que eu tenho que me livrar dele todo dia. Quando disse o pecado que tenazmente nos assedia, nós sabemos que pecar é sempre uma oportunidade que o diabo vai achar na vida do Romildo, achar na vida da Ana Paula, do Zé, de cada um de nós. Se nós não cuidarmos, pode cair. Quando Jesus disse na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, quando ele pede para que nós peçamos ao Pai para nos livrar da tentação, não nos deixes cair em tentação, o que Jesus estava dizendo que nessa terra nós somos tentados todos os dias. Mas tentação é diferente de cair na tentação. Então, o que faz muitos cristãos hoje dentro da igreja estar vivendo uma vida de derrota espiritual, uma vida de fracasso? Eu acabei de lecionar no nosso curso do seminário uma matéria sobre como é que eu posso ter um viver santo, uma vida separada do mundo, uma vida integral, uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, uma vida onde eu posso vencer a tentação que, se Cristo mora dentro de mim, o diabo não pode estar morando na mesma casa. Então ele está fora de mim, porém Pedro disse que ele está sempre como um leão, como aquele que nos espreita, aquele que está procurando uma oportunidade para que, achando brecha, achando uma lacuna, achando um momento de descuido, nós caiamos. Eu não sou crente nesta ensino, que para mim não é bíblico, que uma vez santo, uma vez santificado, uma vez cheio do Espírito Santo, não peca mais. O pecado sempre tenazmente te assedia, como a mim também, e nós temos que todos os dias saber que estamos em guerra, batalha. E nesta batalha Deus nos chama para ser vitoriosos. Amém, igreja? Amém. Eu vou falar de 10 atitudes. Pastor, mas um sermão de 10 pontos. Num de 3 o senhor já prega 1 hora, mas eu vou falar de pontinhos. Não é um pontão. Certo? Primeira atitude, irmãos, que a gente, infelizmente, estamos vivendo uma geração de cristãos que têm pouca intimidade com Deus. Pouca intimidade com Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, lições sobre a intimidade com Deus. Lá no Salmo 25:14, o salmista diz assim: olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O que é intimidade? Deus
quer que você tenha mais intimidade com Ele. Como é que eu vou ter intimidade com Deus, pastor? Meu querido, se você é casado, ama sua esposa, ama seu marido, sabe do que eu estou falando. É um coração, é um relacionamento aberto, é um relacionamento sem transparência. Marido e mulher que se amam verdadeiramente, não tem segredos entre eles. Essa intimidade com Deus é que você entra na comunhão com Deus através da oração, através da meditação na palavra, é onde você ora, não apenas aquela oração esporádica, mas é quando você deixa o Espírito Santo trazer do coração de Deus, o Pai, para o seu coração, aquela revelação, é onde você, a sós com Deus, é sincero com Ele, onde não há. Se você está com dificuldade, você conta para Ele. Se você está feliz, você conta para Ele. Se você está sentindo dor, você conta para Ele. Falta de intimidade é um dos problemas da nossa geração, onde há tantas coisas para ocupar a mente nossa, que se não cuidarmos, nós, irmãos, passamos, quem sabe, um dia inteiro sem estar falando com Deus, buscando a presença dEle no nosso coração. Deus não é íntimo de qualquer um. Ser íntimo de Deus é privilégio daqueles que verdadeiramente temem o seu nome. O grande problema da nossa geração é que nós vemos Deus como alguém que deve interagir de forma pessoal e íntima só com algumas pessoas. Diz, não, pastor, sim, pastor tem que orar mais, pastor tem que buscar mais, pastor tem que estudar mais. Aqueles que ensinam a Bíblia têm que gastar mais tempo, de fato, buscando da parte de Deus revelação, para que possa trazer da parte de Deus uma mensagem para nós. Irmão, mentira do diabo. Intimidade com Deus não é missão, não é responsabilidade de pastor, professor, líder religioso nenhum. É dever de todos nós que somos filhos de Deus, nós devemos ter intimidade. Pastor, mas como que eu vou ter intimidade com Deus se eu saio de manhã para trabalhar, volto só no final do dia? Meus irmãos, eu não estou falando de ficar ajoelhado a cada momento do seu dia, eu estou falando de você deixar que o Espírito Santo conduza a sua mente, conduza o seu coração, para que você busque a Deus em todas as situações da sua caminhada. Amém? Somos uma geração de gente que não tem muita intimidade com Deus, não. O segundo problema, ou a segunda atitude de grande parte dos cristãos de hoje, que acaba vivendo no pecado, irmãos, é congregar muito pouco. Já falei e repito hoje à noite. Quando eu, como cristão, não me faz falta congregar, não me faz falta estar na congregação dos santos, na Assembleia dos Santos, porque igreja é assembleia. Assembleia de quem? Dos separados para Deus, dos redimidos para Deus. Quando alguém congrega pouco,
vivendo numa geração com tantos entretenimentos que nós temos, com tantas coisas para ocupar a nossa mente, o nosso coração, quando nós adoramos muito pouco, cantamos muito pouco com a congregação dos santos, é um grande perigo, porque isto vai trazendo dentro de mim uma certa frieza, uma certa distanciação, irmãos, da minha intimidade com Deus. Uma geração de gente que congrega pouco. Quando eu me volto para as Escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento, eu vejo que na Bíblia diz que Deus ama quando o seu povo reúne, porque reunidos como corpo, Ele nos fala. Nem sempre a voz de Deus, irmãos, quer dizer que Deus não vai falar contigo lá na sua sala de oração da sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, porque você tem que estar na presença de Deus, mas é na congregação que o Espírito Santo ministra de uma maneira pessoal. Quantos milagres acontecem, irmãos, na vida espiritual, quantas transformações de vidas acontecem aonde? No culto. Quantas curas da alma e também do corpo acontecem no culto. Quando eu vou me distanciando da congregação dos santos, quando eu vou me esfriando nesse prazer de congregar. O pastor Marco, aqui na nossa aniversário da igreja, ele pregou uma linda mensagem no Salmo 84. Aliás, ele falou muito de igreja, ele falou muito de congregar, ele falou muito do prazer, da alegria que nós, como cristãos, devemos ter em adorar a Deus em congregação, de adorar a Deus juntos. É na congregação que eu conheço mais os meus irmãos, é na congregação que eles me abençoam, é na congregação que eu sirvo de bênção para outras pessoas, é na congregação que o Espírito de Deus, irmãos, traz cura. Amém. Nem sempre cura para o meu corpo, mas traz cura para a minha alma. Às vezes eu entro na igreja, como o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Falamos isso hoje de manhã. Naquele salmo, o salmista diz o desejo dele de chegar na igreja, o desejo dele de chegar lá na presença do Senhor. Ele disse: a minha alma está abatida, mas eu espero, eu tenho certeza que dele virá remédio para mim. Amém, queridos? Congregar pouco é um perigo grande, atitude errada que leva um cristão a esfriar-se na fé e muitas vezes durante a semana se curvar diante do tentador e pecar. A igreja é um lugar preparado por Deus. Eu estou fazendo um estudo na escola dominical sobre o valor que Deus dá para o povo dele congregar junto. Por isso a ideia de culto não é da igreja, é lá do início da igreja, lá no deserto ainda, porque Deus queria que o seu povo o adorasse, congregando para adorá-lo, porque isso é muito importante para nós. Terceiro, irmãos, preste atenção nessa frase, deixar a missão que Deus tem para a sua vida, para quando der tempo. Olha aqui para mim, muita gente não tem tempo para Deus. E muitas vezes Deus tem uma missão que é para você, que é sua. E diz: pastor, eu não tenho tempo.
Irmãos, eu já fiz aqui uma série de estudos sobre mordomia, e uma das mordomias que eu falei que é um grande perigo na vida da igreja de hoje é a péssima mordomia do tempo. O tempo é igual para todo mundo. Eu já notei que na igreja de Cristo, irmãos, as pessoas que mais servem são as que mais têm atividades fora do serviço a Deus. As pessoas que têm uma agenda de compromissos familiar, compromisso com sua vida pessoal, compromisso com seu trabalho, são pessoas que sabem administrar o tempo e sempre têm também um coração disponível para Deus usar. Mas há uma atitude de alguém que diz: pastor, eu não. Usa mais alguém porque meu tempo não dá. Mas pessoas assim têm tempo para tudo que elas querem fazer para si, para sua vida pessoal. Gasta muito tempo. E quando eu não cumpro a missão, porque eu quero dizer para vocês hoje à noite, que se uma missão é do pastor aqui, e ele não a cumpre, a Bíblia diz, irmãos, que vai ficar vaga. Às vezes, mas dá para outro fazer, sobrecarregar outro. Irmãos, isto é algo grave, porque quando eu estou cuidando só das minhas coisas, dos meus interesses, dizendo que não tenho tempo para Deus, pode estar certo que esse distanciamento do envolvimento com o reino de Deus, com o corpo de Cristo, isto vai também me tornando uma pessoa mais vulnerável, mais fácil. Já que eu não estou envolvido com o reino, eu acabo me envolvendo com o reino desse mundo. Isso tem afastado muitas pessoas da missão especial que o Senhor tem para elas. E, consequentemente, tem destruído muitos cristãos, pois estes rejeitam os planos de Deus, colocando os seus próprios planos como prioridades. Lembra aquele texto de Lucas, capítulo 12, verso 20? Deus então disse: louco. Louco, quem era esse louco? Essa pessoa que queria só ajuntar coisas e fazer coisas, trabalhar para si, e dizer como eu estou indo bem, fazendo minhas coisas, cuidando dos meus interesses. Louco, esta noite a sua alma será pedida, e tudo que você fez fica para onde? Para o fogo. Irmãos, o quarto problema da igreja, que hoje está muito vulnerável, é buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Não quer dizer que eu me afastei de Deus, mas eu quero as suas bênçãos, mas pouco compromisso com Deus. É quando, na verdade, quando eu necessito, eu corro e peço. É quando eu busco mais os milagres do que o dom do milagre. Quando eu busco mais aquilo que Deus pode me dar do que verdadeiramente me envolver com Ele, me envolver com seu reino, me envolver com a sua causa e viver para Ele. Grande perigo da nossa geração. Pessoas que batem em todas as portas aonde diz que tem bênção, aonde ali diz que tem milagres, eu vou lá receber o meu milagre. Ali tem uma grande profetisa, um profeta, eu vou lá receber uma palavra de profecia, de bênção. Ali
E as pessoas vão, então, vivendo hoje como catadores de bênçãos, mas não vivendo com o dono da bênção. Quinto, está vendo como é que eu vou terminar rapidinho? Já vou para o quinto ponto. Não dedicar-se ao estudo contínuo das Escrituras. Um problema sério da nossa geração. Pastor, qual a diferença de estudo e leitura da Bíblia? Muito. Qual a diferença, pastor? Eu, de repente, abro a minha Bíblia e leio lá um texto todo dia. Eu estou falando, irmãos, que nós estamos numa geração onde a própria igreja cristã e evangélica, boa parte das igrejas, não tem mais estudo da Bíblia de uma maneira sistemática. Quando eu me converti, lá nos anos 70, a igreja do Nazareno, irmãos, aonde eu me converti, era uma igreja muito preocupada com o ensino da Bíblia. Nós tínhamos um culto na semana só de estudo bíblico. E o pastor da igreja era muito sistemático. Ele procurava um tema para aquele culto de estudo bíblico. Eu, quando iniciei o meu ministério, carreguei toda essa minha tradição e trouxe para a igreja. Em Campinas, a terceira igreja em Campinas, trouxe toda esta tradição minha de ter um culto só para estudar a Bíblia. E os irmãos vinham para estudar a Bíblia. Estudávamos as Escrituras durante quase 1 hora de estudo, toda quarta-feira, lá em Belo Horizonte, em Campinas, estudo bíblico. No domingo de manhã, mais uma vez, a escola dominical, nós reuníamos só para estudar a Bíblia. Hoje, irmãos, mais de 80% do povo cristão, o único conhecimento da Bíblia que tem é quando ouve o pastor pregar, que é diferente de ensinar. A pregação é diferente do ensino. No ensino, você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas, é uma escola, por isso nós chamamos escola bíblica. Nós estudamos a Bíblia, damos oportunidade para as nossas dúvidas serem tiradas. Eu, por exemplo, estou fazendo uma série de estudos aqui na igreja de um assunto que a maioria dos cristãos nem conhece sobre isso. Estamos fazendo um estudo sobre o tabernáculo. Aquela igreja móvel que durante 40 anos era um lugar de adoração. Todos aqueles, não apenas os rituais que existiam, mas todo aquele mobiliário, tudo aquilo era, irmãos, tão lindo, profundo. Era ali que Deus falava através de Moisés, era ali que Moisés ensinava as escrituras que Deus deu a ele, as leis que ele recebeu de Deus, e ensinava não apenas Moisés, os sacerdotes, então nós estamos fazendo um estudo, e a gente falou, pastor, o que é tabernáculo? Não vou falar não, tem que vir na escola dominical. Irmãos, o que eu quero dizer hoje à noite aqui para vocês, hoje muita gente conhece pouco das doutrinas, pouco das escrituras. O conhecimento, eu falo que às vezes até na classe de seminário, faço algumas perguntas e eu vejo a dificuldade de resposta,
Porque o conhecimento das Escrituras tem sido muito pouco. Meu povo, Deus diz, está sendo destruído por falta de conhecimento. Se eu não conheço, eu acabo errando nas minhas escolhas, porque como é que eu posso decidir-me em situações que eu não sei se são certas ou erradas? Por isso, é necessário, irmãos, e primeiro porque conhecendo mais as Escrituras Sagradas, você se torna mais íntimo de Deus. Amém? Eu estou falando de perigos. Não estou falando hoje tanto do pecado. Eu estou falando da facilidade que o diabo encontra para levar uma pessoa a cair no pecado. Sexto, negligenciar as práticas espirituais necessárias. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Negligenciar as práticas espirituais necessárias para a minha vida. As práticas espirituais, irmãos, são armas que Deus verdadeiramente nos dá para que nós nos apossemos delas, para que nas batalhas diárias da nossa luta contra principados e potestades, contra esses dominadores que agem na região celeste, para que nós vençamos o diabo. A Bíblia fala que eu tenho que me revestir, que eu tenho que me apossar de certas práticas. Nós podemos aqui citar mais uma vez que a Bíblia, quando o diabo tentou a Jesus, ele tentou a Jesus usando o quê? Não foi a Bíblia? Não foi as Escrituras? Não foi uma torção, uma maneira errada de interpretar as Escrituras? Mas Jesus o venceu com as Escrituras. Por isso a Bíblia disse que nós temos o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Nós tomamos posse do capacete de Deus, nós tomamos posse da couraça da justiça, nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho, nós nos revestimos de Deus. Então, quando nós negligenciamos a oração, negligenciamos, irmãos, a nossa intimidade com Deus e nos revestimos de poder, quando oramos pouco, jejuamos pouco, adoramos pouco, nós ficamos mais vulneráveis ao pecado na nossa vida. A causa do enfraquecimento de muitos cristãos hoje é exatamente o fato de não carregarem em suas vidas estas armas poderosas contra as astutas ciladas do diabo. E sétimo, não aceitar, irmãos, que a vida cristã tem suas dificuldades. Aqueles que estavam hoje de manhã aqui, lembram que nós falamos aqui no Salmo 42, que nenhum ser humano na terra, por mais que ele sirva a Deus em santidade, por mais que ele ande na presença de Deus, ele deixa de ser gente. Por isso,
essa ideia de que ter problema significa que essa pessoa está vivendo uma vida errada, isso leva muitas vezes o acusador levar a pessoa dizendo, vale a pena servir a Deus? Sabe o que mais tira a gente dos caminhos de Deus hoje, irmãos? É conforto demais e problema demais. Muito conforto, como eu disse, ocupa muito tempo. As pessoas têm tanta coisa para fazer que não tem tempo para Deus. É o culto ao eu, tudo é para mim. Tira a gente, leva a ficar vulnerável, cai no pecado. Mas e quando o cristão começa a ter problema, dificuldade? Muita gente cai nesta voz das trevas que diz, e o seu Deus, vale a pena você estar aí atrás de igreja? Atrás de pastor, vale a pena você ir para a igreja, ficar dando dízimo, as suas finanças, você não está conseguindo pagar suas contas, o seu dinheiro não está dando, está gastando tudo na farmácia, vale a pena, larga logo esse Deus. Quanta gente abandonou e tem abandonado e voltado para o mundo do pecado. Como eu disse, conforto demais tira. Tempo livre demais tira, mas problemas são os que mais tiram pessoas da presença de Deus. Porque esta voz do diabo que o salmista ouviu, mas ao mesmo tempo ele disse, eu vou continuar esperando, porque eu sei que o meu socorro virá. Eu sei em quem tem crido. Eu sei que a minha tristeza pode até durar por um tempo, mas a alegria vai voltar depois. Porque eu sei quem é o meu Deus. Que Ele, às vezes, permite que eu ande pelo vale sombrio, pelo vale de sombra de morte. Ele permite, às vezes, que eu trilhe por caminhos doloridos, por enfermidades, por problemas, por lutas, por adversidades e até por escassez. Mas eu sei que Ele não me abandonou. Por isso, esta maldita teologia que leva as pessoas a ter a ideia de que se está na presença de Deus, Deus os livra de qualquer vale, qualquer dificuldade, qualquer momento de fraqueza, de luta. Mentira vinda do inferno. Deus permite porque eu ainda estou na terra, moro na terra, vivo num mundo doente, num mundo de lutas e dificuldades, mas eu sei, queridos, que quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas fica animado, porque eu também tive, eu venci. E eu te ajudo a vencer. Aleluia, queridos. Conhece pessoas que deixou a igreja por causa de problema? Certamente você conhece. Pessoas que não estavam preparadas para viver problemas, para viver dificuldades, e acabaram voltando para a vida antiga, que diz... Muitos dizem, eu antes de ser crente, minha vida era melhor. Fui para a igreja, parecia que tinha melhorado, mas agora piorou tudo de novo. Então não vale a pena. Irmãos, esta é uma artimanha do diabo que tem, infelizmente, entrado na cabeça de muita gente, pensar que é melhor ter coisas e ir para o inferno do que viver, às vezes, uma vida apertada, uma vida de compromisso, uma vida de caminho estreito, uma vida de porta estreita, e entrar no reino da glória, do que andar numa estrada larga, num caminho aberto, e ir queimar nas trevas e no fogo do inferno. Vale a pena servir a Deus, mesmo com luta. Vale ou não vale? Por isso muita gente abandona, vai para o pecado. Outra coisa, zombar de Deus. É a nossa
nona ou oitava mentira do diabo, que muitas vezes zombar de Deus. O que é zombar? Mas, pastor, um cristão pode zombar de Deus? Pode. Quantas promessas não cumpridas é zombar? É falar que faz, mas não faz. Quando eu prometo e não cumpro, quando eu finjo ser religioso e na verdade eu não sou, quando eu estou falando algo que não é verdade, quando uma pessoa mente falando sobre as coisas de Deus, mas não vive aquilo que fala, quando aceita o pecado como se isto fosse normal, isto é zombar. Zombar de Deus, irmãos, é cavar para si mesmo uma cova de destruição, pois Deus não aceita zombaria. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Gálatas 6, versículo número 7. O crente verdadeiro teme, se fala, cumpre, não brinca com a verdade. O cristão é sim, sim, e não, não. Porque o que passa disto traz de fato, irmãos, consequências terríveis para a vida. E em nono lugar, achar que as suas opiniões são mais importantes do que a verdade absoluta de Deus. Vivemos a época do chamado politicamente correto. Que frase, que mentira que nós estamos vivendo. E, irmãos, ter minhas opiniões não quer dizer que isso seja errado. O problema é quando as minhas opiniões não são corretas segundo a verdade absoluta de Deus. Hoje, vivemos uma época que não interessa o que a Bíblia diz, interessa aquilo que eu acho. Pastor, eu acho que isso não é pecado. Olha, não interessa o que você acha. Se Deus diz que é pecado, é pecado. Pastor, mas é muito radical. Olha, se é radical ou não, Deus disse que é assim, e assim devemos viver. Então, o grande perigo de achar que Deus era, mas não é o mesmo. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Não há variação nenhuma, na verdade. Amém, queridos? Não há variação. E para terminar, irmãos, a chamada amizade com o mundo. Deus disse que se eu me torno amigo do mundo, eu me torno o quê? Posso ouvir? Inimigo de Deus. O mundo, sutilmente, já faz muito tempo que está entrando na igreja. Os costumes do mundo, os comportamentos do mundo, aquilo que o mundo faz, se não cuidarmos, irmãos, é como, eu não vou pregar o que eu já tenho falado aqui, mas vivemos uma geração aonde a maioria dos cristãos, de segunda até sábado, se envolve no mundo aonde estão inseridos e fazem praticamente tudo que o mundo faz.
senta na roda de escarnecedor e se alegra nessa roda. Faz o que outros fazem, mentem, zombam, pratica trapaças em negócios, desonestos, leva vantagens, mentem para levar vantagem, veste como o mundo veste, fala uma linguagem na igreja e uma outra linguagem durante a semana. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Vivemos um tempo, irmãos, de muita religião e pouca adoração. Muita tradição, mas pouca verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Ore por mim, porque no próximo domingo eu vou continuar falando sobre o cristão e o pecado. Como é que eu, nesse mundo que vivo nele, posso estar aqui e quando a trombeta tocar eu sair daqui? Porque o terrível vai ser estar aqui e quando ele chamar, eu ficar. Terrível vai ser como as chamadas virgens loucas, que queriam tanto ir me encontrar com o noivo, mas quando a porta fechou, não pôde entrar. Que Deus te ajude e ajude a mim, amém? Não servimos a Deus só para essa terra. Seria a maior pobreza de religião esta. Porque nós servimos a Deus para continuar eternamente com Ele nos céus. Fiquemos em pé. Eu convido a você para meditar hoje à noite nessas verdades. Como tem sido a sua vida? Se em alguns desses pontos, que não foram poucos, 10, você está em falta, não há melhor hora do que essa de dizer, ó Deus, renova, ajuda-me, eu quero mudança na minha vida. Eu não quero apenas ter um título, eu quero ser um filho obediente. Eu quero te servir. Na minha geração, eu quero te servir. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu oro agora pela minha vida. Eu oro agora, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas. Nós estamos aqui hoje à noite, vivendo, Senhor, neste tempo, de uma igreja, que a ideia de santidade é apenas uma palavra, e não uma prática. Uma vida separada do mundo é apenas uma teoria, e não uma vivência verdadeira. Ajuda-nos nessa noite. Somos uma igreja
que temos na nossa proposta de mensagem uma igreja de santidade. Mas não queremos, ó Deus, santidade na placa da igreja. Queremos uma santidade na placa do nosso coração, escrita no nosso coração: santidade ao Senhor. Nessa noite, toca em cada um aqui, toca no meu coração. Dá-nos, ó Deus, um coração puro e sincero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.